Governador, o senhor estava falando que São Paulo está na vanguarda de tudo, né? Mas uma das grandes demandas que vem hoje da população é a questão da segurança pública, e isso tem mobilizado muito o debate. A partir daí, eu queria que o senhor trouxesse o seu ponto de vista sobre a recente discussão em torno das câmeras policiais, que começaram no governo anterior, mas que tem, né, agora um debate mais acalorado, justamente porque o atual governador não concordava da maneira como era na gestão anterior sobre o uso dessas câmeras. Recentemente teve também uma orientação feita pelo Ministério da Justiça em que o governador questionou algumas questões e que depois foi parar até mesmo no Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor vê o modelo de gestão de câmeras em uniformes policiais que propõe o governador Tarcísio de Freitas a partir do que foi implantado lá atrás? Olha, eu acho que toda política pública, Evandro, nova, né, ela tem que ser avaliada permanentemente, está indo bem, não está indo bem. Essa discussão de câmaras corporais, ela até saiu da discussão técnica, virou pauta política, né? Muita gente que não entendia absolutamente nada falando sobre isso. Esses dias me perguntaram, Rodrigo, você é a favor ou contra as câmaras? Olha, eu não tinha opinião sobre isso. Mas a Polícia Militar de São Paulo, a direção da Polícia Militar, o Comando Maior da Polícia Militar, bateu lá na porta do governador Dória na época e na nossa, dizendo, olha, queremos implantar as câmaras corporais. Exatamente. Identificamos que ela vai melhorar o trabalho do policial, vai dar mais instrumento para a segurança pública de São Paulo. Primeira coisa que eu fiz nessa época, deve fazer uns 3, 4 anos, quando eu ouvi sobre isso, você começava a olhar o que o mundo fazia. Então você ia para a Inglaterra, a Scotland Yard, você vai para Nova York, você vai para as grandes metrópoles e países desenvolvidos, as chamadas polícias que têm tolerância zero, você via que elas usavam. Então, se usam lá, tem lógica usar aqui. E a partir um pouco dessa coisa simplista que eu estou contando aqui, mas muito defendida tecnicamente pelo alto comando da polícia, foi a implantação das câmaras. E aí cabe ao governo interpretar que aquilo é bom e prover recursos para a Polícia Militar comprar. Foi isso que foi feito. Mas então o que mudou do comando de lá para cá, então? Passou 2 anos, 2 anos e meio, né? A licitação na época era para um tipo de tecnologia que foi desenhada pela Polícia Militar. Essa discussão teve na campanha, né? Eu defendi o que estava sendo feito e os meus adversários criticavam. Sim. Né? Eu vi que as câmeras vão continuar. Ela vai continuar com um modelo que não grava o tempo todo, ou ela vai continuar em alguns batalhões especiais. Eu deixaria isso, Evandro, para os não especialistas palpiteiros, mas para os especialistas de segurança do alto comando da Polícia Militar de São Paulo decidir. Né? Olha, depois de 2 anos chegamos a essa conclusão. Dá para avançar, precisa mudar ou precisa manter como está, né? E aí é a opinião do Comando Maior da Polícia de São Paulo, que tem a maior experiência no Brasil sobre isso. Também não acho que é certo o governo federal, que não cuida da segurança pública ostensiva como os governadores, querer também dizer como é que a polícia tem que trabalhar. É muito mais o governo federal ouvir, e eu ouviria a experiência de São Paulo, e a partir do mundo real, dizer, olha, política pública nacional é assim e quem fizer assim vai receber dinheiro. Acho que é muito simples resolver essa polêmica, né? E eu, enfim, ficaria com a opinião da Polícia Militar de São Paulo. Posso aproveitar o assunto de segurança pública? Quando o senhor estava no cargo, já havia grande discussão sobre a Cracolândia, né? E recentemente teve uma polêmica que colocaram grades lá no centro, meio que cercaram as pessoas que estavam lá. De que forma a prefeitura vai continuar agindo nisso em parceria com o governo de São Paulo? Porque, não sei, pela experiência do senhor, o senhor já se convenceu que não há uma solução mágica, imagino, né, governador? São várias ações, né, Tiago? E aí é importante contar um pouco do que nós estamos fazendo do programa de governo do Ricardo Nunes, né? Normalmente, programa de governo, eu participei de vários e tive o meu em 2022, você que sempre organiza grupos temáticos, chamando especialistas, chamando a universidade, chamando as pessoas que lidam com o poder público, para dar sugestões. Olha, nós estamos fazendo isso, o que acha que deve ser feito no futuro, né? No programa de governo do Ricardo Nunes, a pedido do prefeito, nós invertemos completamente essa lógica. Nós estávamos lá tentando definir os grupos temáticos há mais de um mês atrás. Chegou um momento que o Ricardo disse, olha, Rodrigo, vamos inverter essa lógica, vamos começar ouvindo a sociedade, ouvindo quem usa serviço público, para saber o que está indo bem, o que pode melhorar, o que precisa mudar. E a partir dessa escuta na cidade inteira, a gente chama aí sim as pessoas que lidam mais com os temas e damos a ele, olha, a sociedade está demandando isso.
o orçamento que está aí tem limites e o que dá para a gente fazer a partir dessa escuta, dessa oitiva. E deu muito certo, Tiago. A gente rodou 32 subprefeituras, milhares de pessoas participaram, fizemos grandes reuniões regionais, estamos acabando a última agora nessa próxima quarta-feira na Zona Sul, e tivemos o lançamento de um aplicativo, o Fala Aí São Paulo, que seja no lançamento, seja até o final da campanha, ele vai ficar aberto, onde o cidadão entra lá e opina o que deve ser feito. Quando você vai para o mundo real, já são mais de 40 mil sugestões pelo aplicativo, e aí nós estamos usando os sistemas agora, chamada inteligência artificial, agrupando essas sugestões e a partir da semana que vem os grupos temáticos estão sendo montados, então nós vamos juntar lá o pessoal da saúde e nós vamos entregar para eles um consolidado de demandas da saúde da cidade, um consolidado do que a prefeitura está fazendo, um consolidado dos recursos disponíveis para isso, para dizer o seguinte, a partir dessas premissas, vamos escrever o programa de governo, para ser um programa de governo real. E aí, por que eu contei essa história? Porque quando você vai no mundo real, a Cracolândia, ela é um problema da cidade, não é da prefeitura especificamente, ela é da toda a sociedade, e ela não está na cabeça real das pessoas, ela está no imaginário. Conhece a Cracolândia quem vai lá no centro. Quem está lá na Helvétia, quem está lá nas ruas do centro e vê aquele movimento dos dependentes químicos. O resto ouviu falar muito pela imprensa, ouviu falar muito pelos meios de comunicação que cumpre o seu papel de informar. E você olha lá dessas 40 mil sugestões, pouco se fala da questão de drogadição, mas é um problema da cidade e, naturalmente, o prefeito conseguiu, com várias ações nesses últimos anos, melhorar um pouco o fluxo da Cracolândia. Os números recentes dão que nós saímos de quase 2 mil usuários para 400. Tem muito investimento da prefeitura sendo feito ali, muito investimento do Estado, mas o investimento em moradia, em trabalho, em local de trabalho, ajuda a melhorar o movimento do centro, mas se a gente não tiver política pública clara na área da assistência social, e aí é voluntária a internação, né? Eu era secretário do Alckmin em 2011 e articulei na época o CRATOD junto com o secretário da Justiça, junto com o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, junto com a OAB, para a gente começar a usar o que a lei prevê, que é a internação compulsória ou involuntária. Acho que o Thiago até cobria, já. Sim, porque ele é antigo aqui. Já sou antigo. 2010, 2011. Ele é antigo aqui, é chamado de antigo aqui. Nós conseguimos uma decisão judicial. Sim. Uma. É importante se falar isso, né? E não precisa nem mudar a lei. Está lá na lei. Se você tiver um laudo onde algum profissional de saúde afirme e ateste que aquela pessoa não tem condições cognitivas de tomar decisão e não tem familiar responsável, porque senão seria uma internação involuntária, você interna, né? Então, as pessoas falam isso como solução, já foi tentado isso em 2011 e 2012, né? E pouco resultado se deu. O que vai melhorar cada vez mais é dar uma saída de vida para essas pessoas. Eu, Thiago, como secretário de Assistência Social, cansei de ver abordagem, as pessoas aceitavam se tratar, você tinha lá uma casa de passagem, depois ela ia para uma clínica de recuperação, geralmente no interior. Ali 4 meses, 3 meses, essa pessoa saía. Não tinha ninguém com buquê de flor esperando ela na saída da clínica. Não tinha nenhum familiar aguardando essa pessoa voltar para uma vida familiar. Se ele está lá, ele já tinha quebrado todos os vínculos com o Estado, com a família, com a igreja, com a sua religião. Então, este é o problema. Então, não adianta você cuidar e tratar. Se não tiver um plano de reinserção social, que é o nome disso, dificilmente nós vamos conseguir ter sucesso. Agora, tudo na vida é comparativo. É importante a gente comparar hoje, como está lá o centro, a Cracolândia do centro, e como ela era há alguns anos atrás, né? E aqui vamos dar nome aos bois. Nós tivemos um governo do PT aqui, do atual ministro da Fazenda, que criou política de redução de danos, o Portas Abertas. E aumentou muito o fluxo na época dele, porque se dava dinheiro, muitas vezes, para sustentar o vício, né? Eu não concordo com esse tipo de política. Então, é fundamental a gente olhar que as coisas melhoraram, mas ainda numa cidade tão grande e complexa como a nossa, tem muito caminho pela frente. Vai lá, Grossinho. Governador, nas eleições passadas, principalmente de prefeitura, o ponto central de decisão de voto ou a maior preocupação da população sempre foi saúde, educação e zeladoria. E a segurança pública sempre em 5º, 6º lugar, e as campanhas acabavam tratando esse assunto de forma periférica.
Nesse momento, qualquer pesquisa que se analisa, qualquer quali, qualquer quanti, a segurança pública vem em primeiro lugar. Num plano de governo, ele vai ser o ponto central na construção? Sem dúvida, Agostinho, porque nós estamos fazendo um plano de governo, não que a gente acha ou acredita, né? Mas um plano de governo a partir de outiva e de escuta da sociedade. E o que mais aparece é a questão da segurança. Mas a sociedade já sabe que a segurança pública não é só a polícia, não é só a Guarda Civil Metropolitana, né? Você tem várias ações articuladas e coordenadas para melhorar o ambiente de segurança. Eu falava na época do meu governo, e tenho certeza que o governador também fala isso. Enquanto tiver um indicador lá de segurança, o Estado não pode relaxar, né? Reduzimos homicídios, o menor da história, ótimo, mas continua tendo homicídio, precisamos atuar. Reduzimos furto e roubo, reduzimos estupro, violência contra a mulher, mas enquanto tiver indicador, o governo tem a obrigação de trabalhar. O que a gente está assistindo em São Paulo, né? A segurança é um tema fundamental para a sociedade, porque ela olha saúde, tinha alguns equipamentos de saúde, hoje São Paulo tem 50% a mais de hospitais do que tinha, não tinha UPA, hoje tem, os postos de saúde estão reformados, tem mais médicos no sistema, sempre vai ter demanda de fila, disso, daquilo, mas a saúde está bem. A educação, São Paulo é a mesma coisa, né? Na área de creche, nós temos 300 mil bebês, né, nas creches de São Paulo. Hoje até as famílias de classe média que têm condição de pagar creche particular, prefere a creche da prefeitura, direta ou conveniada, né? Porque sabe que é um sistema que está funcionando. Então, o problema de creche na educação não tem. Precisamos agora trabalhar a pré-escola de período integral, uma coisa que está aparecendo, mas aparentemente a educação é bem avaliada. O problema da educação é segurança nas escolas, quando você faz... Então, você tem não problemas que foram resolvidos, mas problemas que foram enfrentados e minimizados aqui nessa gestão e que a segurança, então, volta a aparecer. Bom, mas a segurança eu ainda acho que dá para melhorar. O prefeito Ricardo fez muitas ações nessa área. Eu falo que desde trocar a lâmpada de rua, né, a troca da iluminação da cidade ajuda na questão da segurança pública. Rato e bandido têm medo de luz. Então, quando você põe uma iluminação melhor, você melhora a segurança. A limpeza urbana da cidade, né, a zeladoria, tudo isso ajuda no ambiente de segurança. Ele reforçou Guarda Civil Metropolitano, contratou mais de 1.500, né, mais de, se eu não me engano, 30%, além de adicional na guarda. É muita gente, né? Não é fácil você aumentar em 4, 5 anos esse volume de Guarda Civil Metropolitano. Aumentou o valor da operação delegada, contratou mais policiais para trabalhar na cidade. E agora, com o projeto de câmaras na cidade, né, o City Cameras, você vai conseguir ter maior elucidação dos crimes. E a integração com a Polícia Militar, na minha opinião, vai ser cada vez mais o grande esforço da Prefeitura. O Ricardo tem como pré-candidato a vice o Coronel Melo Araújo, que é um especialista nessa área de segurança. A gente tem conversado com ele para trabalhar nos grupos de segurança a experiência que ele teve, né? Assim como outros especialistas, mas eu não tenho dúvida que a segurança vai ser um tema preponderante nessa eleição, porque não que as coisas tenham sido resolvidas, estão longe disso, mas muitos dos setores têm políticas públicas que estão dando resultado e a segurança volta a ser um grande problema, mesmo os indicadores estarem cada vez em queda na cidade de São Paulo. Quando você fala que a cidade de São Paulo, do ponto de vista de homicídios, é mais segura do que Chicago, do que cidades americanas, a pessoa como? Sim, São Paulo é mais seguro, tem menos homicídio aqui do que lá, né? Mas isso não é suficiente, a sensação hoje de insegurança continua presente.